Vamos à primeira pergunta, então. Quero cumprimentar o Vilmar Barro, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Barro, e fique à vontade para fazer a sua pergunta à candidata Janaína. Bom dia, Paulo. Bom dia, Andréia, Luiz Bernardi, candidata Janaína. Minha pergunta é direcionada às rodovias estaduais. O governo atual fez algumas obras no estado, porém quase todas verbas oriundas do governo federal. Fez licitações mal feitas para melhorias nas rodovias estaduais. Mas a verdade é que o atual governo do estado e candidato à reeleição abandonou as rodovias estaduais com buracos tomando conta das mesmas, com o mato tomando conta das mesmas também, tirando vida e causando prejuízos para as pessoas que ali transitam. Minha pergunta: se a senhora é eleita, que projetos a senhora tem e o que a senhora fará para melhorar as rodovias estaduais? Vilmar, bom dia, obrigada pela pergunta. Bom, a primeira questão, eu acho que nessa região especificamente, além das rodovias, né, o que seria uma grande solução para que a gente possa salvar vidas, né, evitar acidentes e até economizar em manutenção, é implementarmos o projeto da rodovia leste-oeste de Dionísio Cerqueira a Itajaí, o que nos daria, inclusive desafogaria as BRs 470, 282, né? Isso é uma obra do governo federal, mas que nós temos defendido que o governo do estado precisa impulsionar, precisa ser o líder, né, para que essa obra saia, inclusive Santa Catarina com muitas condições de produzir praticamente tudo que é necessário para uma rodovia como trilho, vagão e motor no norte do estado. Então o governo precisa, essa é uma das questões. Isso faria com que você tivesse a logística, a distribuição, né, da produção fosse através de trem, o que desafogaria as SCs e as BRs, e além disso o transporte dos passageiros, que seria uma outra alternativa. Essa é uma questão que faria com que a gente economizasse em manutenção. Candidata, só que assim, sabemos que as rodovias federais, elas são as principais de distribuição de veículos. Porém, a que alimenta essas rodovias são as estaduais. Certo. Saindo de municípios menores, entrando para as rodovias federais. O que estão hoje com uma precariedade muito grande são as estaduais. Certo, concordo com você, Vilmar. O que precisa ser feito para ter uma manutenção, para que as rodovias realmente fiquem em estado transitável e que evite acidentes, não tem outra coisa a não ser investimento e a não ser fazer com que a gente tenha processos licitatórios que sejam adequados para realizar essas obras. O que eu tenho defendido, inclusive, em contraposição a outros candidatos, é que as SDRs teriam um papel muito importante nisso se elas realmente tivesse havido a descentralização. Na verdade, o que houve foi a desconcentração, porque as SDRs não têm um centavo de orçamento. Então, o que eu pretendo fazer é realmente colocar as SDRs para fazer o que elas têm que fazer, que é estar perto das regionais, e aí sim nós teremos uma possibilidade muito maior de cuidar das rodovias, porque é muito mais fácil controlar um pequeno território do que tudo ter que ficar centralizado aqui em Florianópolis e não dar conta de atender as necessidades que estão nas regiões. As licitações mal feitas não são só para rodovias, são para várias outras questões. Eu, particularmente, tenho defendido que sou contra os pedágios, porque eu acho que as pessoas já pagam muito imposto e ainda tem que pagar pedágio para manter as rodovias. Não é necessário. O que é necessário é planejamento, o que não tem há muito tempo neste estado. Planejando e descentralizando, você tem plenas condições de atacar o problema imediatamente porque você distribui o dinheiro para mais perto e assim fica mais fácil controlar a manutenção e trabalhar a longo prazo, que seria a efetividade das ferrovias. Ok. Mas temos algumas rodovias que são emergentes, que precisam rápido, não é longo prazo. O que a senhora pensa nessas principais aí, que é ligação, por exemplo, Concórdia, que é um polo muito grande na indústria da alimentação, para fazer, porque estamos praticamente ilhados aqui. 30 segundos para essa
essa resposta, candidato? Na verdade, Vilmar, não há solução mágica e nem imediata, né, de hoje para amanhã. O que se precisa fazer é o que eu ainda continuo defendendo, descentralizar para mais perto as licitações, para que elas possam sair mais rápido e de forma mais efetiva, para que a gente possa fazer a manutenção das rodovias, a duplicação onde for necessário. É isso que nós pretendemos fazer de forma, como eu te falei, de forma rápida. E, a longo prazo, trabalhar a questão da ferrovia. Pedágio, nós somos contra, poderíamos até contratar, fazer concessão, mas nós não somos a favor disso. Achamos que o governo tem plenas condições, se tiver compromisso com isso, com a manutenção e com as vidas que são ceifadas todos os dias, é possível plenamente fazer e nós faremos. Obrigado, candidato. Agora 9 horas com mais 7 minutos. Obrigado ao Barro que fez a pergunta, que fez suas inferências também. E esse é o objetivo, que os representantes das entidades também comentem e deem suas opiniões sobre os mais variados temas que estamos tratando aqui nessas sabatinas. Quem faz a pergunta agora é o presidente da Associação Catarinense de Medicina, Regional de Concórdia, o doutor Luiz Bernardi. Obrigado pela sua presença. O senhor pode fazer a sua pergunta, doutor Luiz. Bom dia, Paulo. Bom dia, Andréia, Vilmar. Bom dia senhora candidata. Bom dia aos ouvintes da Rádio Rural. Queixas no atendimento na saúde pública estão em primeiro lugar em todas as pesquisas realizadas em todos os estados do Brasil. Nos últimos 10 anos, o governo federal não reajusta os honorários médicos hospitalares, criando a maior crise já vista nas instituições filantrópicas e santas casas, com dívidas atuais em torno de 15 bilhões, quase inviabilizando o seu funcionamento, o que ocasionou o fechamento nos últimos 4 anos de mais de 10 mil leitos hospitalares. Para cada R$100 gastos, o governo repassa R$60. Então há um déficit de 40% nos atendimentos. Com uma atitude, ao nosso ver, demagógica, midiática e politiqueira, o governo federal imputou à classe médica os males da saúde pública, tentando criminalizar uma classe que é tão vítima desse sistema corrupto e falido quanto os nossos próprios pacientes. Implantou programas de qualidade duvidosa, com repasses no ano passado de mais de R$1 bilhão para o governo cubano. Isso significa a metade do que foi repassado para Santa Catarina, em torno de 2 bilhões e 300 mil. Estimulou a implantação de UPAs como uma fonte para resolver todos os problemas. Hoje sabemos que os municípios onde foram implantados estão com grande dificuldade para sua manutenção, pois o governo repassa apenas R$170 mil por mês e o custo, em média, é de 400 até R$1,5 milhão, dependendo do porte dessa UPA. Em pesquisas recentes, apesar disso tudo, continua sendo o atendimento ao sistema público a principal queixa da nossa população. Existe no Congresso Nacional um projeto de lei de iniciativa popular chamado Saúde Mais 10, defendido pelas entidades médicas brasileiras, que estipularia a vinculação na receita para a manutenção da saúde 10% pelo governo federal, 12% por estadual e 15% da sua receita bruta para os municípios. Hoje sabemos que o governo federal repassa apenas 6,9%. Em torno de 40 bilhões seriam repassados a mais se fosse aprovado esse projeto. O Estado, nós não sabemos qual é o valor qual é a porcentagem do seu orçamento que ele repassa. Os municípios, alguns repassam até 25% do seu orçamento para a saúde, com grandes dificuldades. Então eu lhe faço, senhora candidata, as seguintes perguntas. Qual a parcela da receita bruta do Estado que a senhora destinará para a saúde? Em segundo, qual o seu projeto para ajudar os municípios já sobrecarregados para a manutenção dessas unidades de pronto atendimento? E, em último lugar, qual a sua política para incentivar a interiorização dos procedimentos médicos de alto custo, com isso evitando gastos no deslocamento de pacientes? Haja visto que hoje o conhecimento médico está difundido e interiorizado. Ok, Luiz, muito obrigada pela pergunta. Tudo que você disse é
o que a gente vê todos os dias nos jornais, né? A população sempre muito preocupada. E para te dizer o seguinte, nos últimos 4 anos, no governo Dilma, foram fechados 13 mil leitos no SUS. O Brasil passou a ser o país com menos número de leitos por habitantes, 2,6 leitos para cada 1.000 pessoas, enquanto que aqui na Argentina, na vizinha, 4,5. Então, realmente, a situação que nós estamos vivendo é muito grave. Primeiro, em relação à parcela, o governo atual repassou no ano passado, não foram 12%, 2013, 2012 foram 12% e 2011 foram 11% e alguma coisa. O nosso compromisso é, se formos eleitos, assim que assumirmos, começarmos com 15% e irmos ampliando gradativamente. Por quê? Porque os municípios têm aplicado, em média, 20% em saúde. Os municípios é que estão com a maior carga, com a maior responsabilidade e com o menor recurso. Eu tenho defendido que nós precisamos ampliar o repasse do Estado para os municípios. O governo passou 43 milhões no ano passado, que foram 0,54 centavos mês para a atenção primária, que é onde, se eu estiver errado, você me corrige, 80% dos problemas das pessoas são resolvidos. Então, nós vamos ampliar. Isso é uma reivindicação de todas as associações municipais que a gente tem conversado. Ampliar o repasse dos recursos para a atenção básica. Em relação às unidades de pronto atendimento, você tem toda a razão. O governo federal tem dinheiro para construção, que é a parte mais barata, e depois a manutenção, os municípios. Não é que os municípios não querem a unidade, eles querem, mas eles não têm como manter. Nós temos que discutir um aporte do governo do estado maior, temos que discutir, quem sabe, uma regionalização dessas unidades de pronto atendimento e discutir um modelo em que o município não fique com todo o custo, com toda a manutenção dessa unidade, que o governo do estado possa aportar dinheiro para isso. E tem dinheiro do governo do estado, viu, Luiz, para isso. O ano passado o governo investiu 1,470 bilhões em saúde, o que é muito pouco. Mas, em compensação, para os juros e o serviço da dívida foram 12,2 bilhões, ou seja, 13% do orçamento do Estado foi para pagar, não foi pagar dívida, para pagar juros e amortizações. Dívida essa que nós assinamos em 98, com 1 bilhão e 500 milhões, já pagamos 11,5 bilhões e ainda devemos mais de 12. Eu quero rever isso para que tenha dinheiro para a gente investir em saúde. Em relação à interiorização, nós temos as 16 regionais de saúde, inclusive aí Concórdia, que é uma referência para a região, o Hospital Regional de Concórdia, só que nós precisamos ampliar os serviços para que realmente tu dissesse uma coisa que é diária. É difícil conseguir um serviço na média e na alta complexidade. Quando se consegue, na maioria das vezes tem que vir a capital para fazer isso, é o que é chamado ambulancioterapia. Não tem outro jeito a não ser investir na interiorização nos hospitais, trabalhar a questão dos consórcios, mas, sobretudo, não entregar essa questão dos consórcios municipais só à responsabilidade dos municípios. O governo do estado precisa e tem um papel fundamental de apoio técnico, mas, sobretudo, de apoio financeiro. Bom, já passou um pouquinho do tempo. Desculpa. Mas ótimo, perfeito. A resposta já está dada. 3 minutos e meio para a resposta. E agora o presidente da Associação Catarinense de Medicina, o Dr. Luiz Bernardi, aqui da região de Concórdia, pode fazer um comentário de 30 segundos, se achar necessário, sobre a resposta da candidata Janaína Deitos, Dr. Luiz Bernardi. A senhora candidata, achei muito interessante, a senhora está bem ao par dos reais problemas atuais da saúde pública no Brasil, na qual nós, médicos, eu defendendo uma entidade médica, somos, às vezes, responsabilizados por um problema que aflige a todos nós. Quer dizer, nós temos soluções, nós temos indicações, nossas entidades propuseram ao governo federal soluções para o melhor atendimento da nossa população. E a gente vê que, frequentemente, são feitos ouvidos surdos. Então, às vezes, nós estamos dialogando com pessoas que realmente parece que não estão entendendo o problema da saúde. É muito mais sério do que se imagina. O sistema SUS é um sistema muito bonito, muito bem feito no papel, mas ele tem subfinanciamentos. E isso faz com que os hospitais se descredenciem, fechem leitos, e a classe médica se afasta do atendimento ao sistema público. Então nós queremos participar, continuar atendendo, mas precisamos de soluções dadas pelos nossos políticos.
Olha, se eu puder ainda me manifestar... Mais 30 segundos, candidato. Vilmar. Além disso, Luiz, nós defendemos aqui em Santa Catarina que nós temos um plano de cargos, carreiras e salário específico para o SUS. Inclusive para que a gente possa atrair, né, os profissionais médicos e de outras áreas para que se fixem, para que seja atrativo. Em relação a essa questão dos 10%, né, bruto para a saúde, a nossa candidata é a Marina, tem se comprometido com isso. Eu, inclusive, quando não era candidata, participei ativamente da coleta de assinaturas e quero te dizer o seguinte, a responsabilidade não está nos médicos, com certeza, que inclusive precisam decidir todos os dias quem vive e quem morre, o que é uma tristeza. É só vir aqui no Hospital Celso Ramos e passar uma noite que a gente vai perceber isso. Então nós temos que juntar forças na sociedade, a teoria do sistema é muito bom, mas ele precisa funcionar e para isso nós precisamos contar com todas as categorias da saúde, inclusive e talvez principalmente com os médicos. Muito bem, 9h18. Obrigado, candidata. Satisfeito com as suas respostas. Obrigada. Agora 9h com mais 18 minutos. Obrigado ao Dr. Luiz Bernardi também, que é presidente da Associação Catarinense de Medicina Regional de Concórdia. Aliás, duas perguntas muito bem elaboradas, com fatos e dados, com números, enfim, que realmente servem para testar a candidata, mas também para saber as ideias e o ponto de vista de uma das postulantes ao cargo ao governo de Santa Catarina. Está aqui no estúdio conosco também a jornalista do jornal Diário do Oeste, Andréia Oliveira. Por favor, Andréia, bom dia. Pode fazer a sua pergunta também à candidata Janaína Davis. Bom dia, candidata. Bom dia, ao Vilmar, ao Luiz Bernardi, ao Paulo. Candidata, eu vou falar com a senhora sobre educação. A gente sabe que passamos agora por um momento de transição, de convergências tecnológicas e de comunicação. E nesse contexto, as escolas certamente precisam ser reinventadas para acompanhar esse processo e esses avanços tecnológicos. De que forma que a senhora pretende atuar nesse campo para preparar os estudantes e estimulá-los com educação de qualidade? Andréia, obrigada pela pergunta. Eu concordo plenamente, as nossas escolas precisam ser colocadas no século XXI, mas nós, antes de colocarmos elas no século XXI, vamos precisar fazer uma força-tarefa, que é a reconstrução física dessas escolas, porque realmente a gente viu ao longo desses anos elas serem interditadas ou pela Defesa Civil, pela Vigilância e até pelo Poder Judiciário. Então essa é a primeira questão. Em relação a isso, nós temos defendido, mais uma vez, nós precisamos fazer a descentralização de fato. Retomar os conselhos escolares com poder deliberativo e comunidade orçamentárias para que eles possam cuidar dessas questões junto à escola e que a direção da escola se submeta sempre à análise da comunidade. Certamente o Estado vai gastar muito menos e vai fazer muito mais. A segunda questão é irmos para as bibliotecas digitais. As nossas escolas não têm, nem todas as escolas têm biblioteca, mas nós podemos avançar e temos defendido que cada unidade precisa ter uma biblioteca digital. Obviamente que os livros ainda físicos serão necessários, mas nós precisamos ter uma biblioteca digital e precisamos também ter nas escolas computadores, tablets, que não sejam aqueles laboratórios em que 3 crianças têm que usar um computador. Nem isso nós temos hoje. Nós precisamos fazer um investimento grande nessa área. Mas, sobretudo, nós precisamos recuperar. A escola existe em função dos alunos, mas o fator-chave da escola é o professor. Nós precisamos recuperar a autoridade desses professores, porque não adianta ter toda a tecnologia do mundo se nós não temos professores motivados e capacitados. Tecnologia junto com a autoestima recuperada do professor, que começa, sem dúvida, pela descompactação da carreira, por botar o piso na carreira do professor e por beneficiar ou privilegiar ou levar em consideração, respeitar aqueles professores que, ou por incentivo do Estado, ou, na maioria das vezes, por sua decisão, buscaram um aperfeiçoamento, como o mestrado, o doutorado, e que hoje estão sendo desrespeitados porque estão ganhando quase a mesma coisa do que um professor que entra agora no Estado. Então, a tecnologia é extremamente importante, mas nós precisamos recuperar a autoridade do professor, inclusive para isso nós temos defendido que não é possível você fazer nada no âmbito do Estado se você não tiver uma participação decisiva e massiva. Dos partidos, é lógico, não sou contra governar com os partidos, mas sobretudo da sociedade civil organizada, porque tem muita gente que está fora dos partidos e tem muita ideia. E na área da educação, nós queremos contar muito com a inteligência dos professores, que tem muito conhecimento em relação a isso, inclusive para equipar as escolas.
e, logicamente, investimento, dinheiro, porque tudo para melhorar precisa de dinheiro. A senhora acredita, então, que será uma adaptação mais a longo prazo, nesse sentido dos avanços tecnológicos? É porque nós retrocedemos, né? Inclusive, agora saiu a nota do IDEB, Santa Catarina retrocedeu. Então, veja, nós deveríamos estar no século XXI, nós ainda estamos no século passado. Então, nós vamos precisar nos aproximar com coisas básicas para poder avançar nessa questão do século XXI, quer dizer, da tecnologia. Não acho que seja uma coisa a longo prazo. Eu acho que é concomitante. Todas as coisas vão precisar acontecer junto. Recuperação física, equipar as escolas do ponto de vista das tecnologias e dos equipamentos tecnológicos e também recuperar a autoestima do professor com essa questão salarial. Agora, isso vai requerer do governo, principalmente, um planejamento e também saber um investimento em recursos e saber articular a sociedade como um todo para participar desse grande mutirão de recuperação da educação pública. Agradeço, candidata. Agora 9 horas com mais 23 minutos, 18 graus 2 décimos a temperatura. Estamos chegando ao final da entrevista com a candidata Janaína Deitos. Eu faria uma pergunta, mas vou abrir mão dessa prerrogativa de perguntar, porque as 3 perguntas foram muito bem elaboradas e muito bem aprofundadas também nas respostas e nas intervenções dos nossos convidados. Por isso eu vou abrir mão de fazer a pergunta e quero agradecer a candidata por ter nos atendido. Candidata Janaína, muito obrigado. A senhora tem mais 1 minuto para suas considerações finais. Obrigado por ter participado dessa sabatina aqui na Rádio Rural de Concórdia. Tenha um bom dia. Bom dia, te agradeço, Paulo, agradeço ao Vilmar, ao Luiz, à Andréia. E, para ser bem curto, sucinto sobre o nosso governo, ao invés de dívida, nós queremos falar em desenvolvimento. Ao invés de cortes, nós queremos falar em investimento. E ao invés de enxugamento dos serviços públicos, nós queremos falar em ampliação de direitos. Porque é só assim, com desenvolvimento econômico sustentável, com investimento, com o crescimento da economia, é que se pode distribuir renda e se pode atender às necessidades da população, sem aumentar impostos, usando a riqueza que o Estado tem. Em Santa Catarina é um Estado muito rico. E governo comprometido é aquele que consegue transformar essas riquezas em serviços públicos de qualidade. Mas isso se faz com a participação de toda a sociedade. Sem a participação da sociedade organizada, não é possível. E essa obrigação é do governo garantir essa participação. Muito obrigada. Obrigado, candidata, mais uma vez.